Olá pessoal, aqui é Rafael do aulaad.com, de volta ao nosso curso completo de AutoCAD para iniciantes. Bom, na nossa última aula a gente estudou os comandos específicos do Modify para copiar, para dar o fillet, rotação e tudo mais. Então esses comandos anteriores vão ser parte dessas estruturas que a gente vai estudar daqui para frente. Bom, uma pergunta e um recurso muito importante e que os alunos ficam um pouco perdidos são os recursos de layers, tá bem? O recurso de layers serve especificamente para dividir as camadas. Softwares gráficos trabalham muito com o sistema de camadas. O que isso traduz para a arquitetura? Eu posso separar a camada da parede, posso separar a camada da porta, posso separar a camada da janela, dos móveis, ou seja, todas as camadas ficam em partes separadas. Vou fazer uma analogia com folhas de papéis, ou seja, as folhas sobrepostas em papéis transparentes, uma camada sobreposta à outra, vai dando essa aparência de camada. Então, cada folha transparente, ou cada folha dessas sobreposições, ficariam representando uma camada, tá bem? Vocês vão notar que, à medida que eu for configurando, vocês vão associando aos conceitos da norma técnica, também o que é uma linha tracejada, o que é uma linha contínua e tudo mais. Então, eu vou fazer todo esse passo a passo de um arquivo do zero que a gente começou, tá bem? Então, a gente tem aqui os nossos desenhos que a gente usou na última aula. Para eu conseguir chamar o recurso de Layer, ele vem aqui, ó, Format, Layer. Ele vai abrir essa janelinha, e essa é uma janela padrão, assim, no formato que se abre pela primeira vez no CAD. Essas janelas todas são cambiáveis também. Eu posso movimentá-las para qualquer lugar da tela. Eu vou deixá-la aqui no canto. Tome cuidado para não aproximar muito aqui, porque senão ela conecta a tela. Ela fica presa à tela. Uma sugestão para vocês corrigirem esse problema. Quando vocês estiverem movimentando, deslocando a tela, pressionem a tecla Ctrl do teclado. Então agora vocês vão conseguir conectar ela à tela, sem conectar ela aos sistemas de abas do AutoCAD. Então eu soltei primeiro a tecla do mouse e depois a tecla Ctrl para deixar ela presa aqui. Eu posso abrir essa tela e vou minimizar essa tela e vou abrir esse campo aqui. A gente tem dois layers aqui principais, o Layer 0 e o Layer Depth Points. O Layer 0, ele é o layer que a gente enxerga a nossa camada de modelagem aqui. Então, ele representa o nosso cursor e o nosso WCS, que é o X e Y lá. Então, ele não pode ser deletado. O Layer Depth Points é um layer que, aqui na nossa camada de layout, que nós vamos aprender no curso completo de AutoCAD 2D, vocês vão perceber que arquitetos e engenheiros usam muito essa camada layout aqui. Então, esse layer aqui é essa camadinha que está construído esse retângulo aqui, tá bem? Eu vou voltar para a nossa camada de modelagem do nosso curso para iniciantes. Então, tudo que a gente for desenhar está na camada de modelagem. O curso completo de AutoCAD 2D vai dar outros parâmetros para a gente mexer nesse modo layout, tá bem? Então, esses são os dois layers de padrão do CAD. Como é que eu faço para criar um layer, para iniciar uma camada, professor? A gente tem esse botãozinho aqui, chamado New Layer, tá bem? Vou deixar aqui, só parei o mouse por cima para vocês verem que tem um botãozinho New Layer e uma teclinha de atalho para ele, né? O Alt N. Nesse caso eu vou clicar aqui em cima mesmo. Ele vai aparecer um componente pedindo para eu digitar um nome de uma camada. Nesse caso eu vou digitar paredes, tá bem? Eu posso ter números, caracteres especiais aqui, espaço, então não tem nenhum tipo de problema. Vou colocar aqui, parede externa, bem? Vou apertar a tecla Enter para confirmar. Professor, eu errei o texto, não era esse texto, eu quero mudar. Um duplo clique com o botão esquerdo, você seta ele como corrente e a tecla F2 muda o nome do layer, tá bem? Ó, vou deletar o externa e vou dar Enter. Vocês estão vendo que do lado esquerdo aqui tem um tiquezinho verde, tá bem? E aqui em cima, ó, mostra o layer corrente. Eu dei um duplo clique, setei ele como corrente. Dei um duplo clique, setei ele como corrente. Por padrão,
O CAD vem com o layer 0 corrente. O que quer dizer esse layer corrente? Se eu der um duplo clique aqui, vocês vão perceber que o estado do layer aqui vai mudar. Ó. Tá bem? Então, a partir de agora, eu não estou mais desenhando com o layer 0, eu estou desenhando com o layer parede. Então, toda vez que a gente decidir trabalhar com o layer que a gente deseja, né? Então, ou duplo clique, vou ensinar uma forma um pouquinho mais rápida para vocês. Tem um botão aqui do lado, ó, no meio desses 3 botões, que eu posso deixar ela em hide, né? No modo minimizado. Então, agora, quando eu aproximo o mouse por cima, ela abre. Quando eu retiro o mouse, ela fecha automaticamente. Então, essa aba pode ser trabalhada dessa forma. Se eu quiser tornar um layer corrente, eu posso mudar ele aqui, ó. Mudei, deixei ele corrente. Nesse momento, o layer 0 está corrente. Vou vir aqui e deixar paredes. Quando eu notar que a inscrição paredes está aqui, é porque neste momento o layer parede está ativo. Então, eu vou criar algumas coisas com o layer parede aqui para vocês verem, tá? Um conjunto de linhas e um círculo. Então, tudo isso aqui, ó, se eu selecionar, ele vai me dizer que pertence a quem? Ao layer 0. Mas se eu der um ESC, ele vai voltar para o layer quem? Parede, que é o layer de construção. Se eu selecionar uma camada que pertence ao layer parede e uma camada que pertence ao layer 0, ó, ele vai aparecer esse item vazio aqui, porque ele não sabe qual layer que ele tem que trabalhar e porque tem 2 tipos de layer selecionados, tá? Então é importante para reconhecer o layer corrente aqui ou esse tique verde aqui na lateral, tudo bem? Professor, como é que eu mudo de cor e como é que eu carrego alguns tipos de linha? Bem, a mudança de cor está nessa guia Color aqui, ó, guia Color. Eu vou vir aqui e vou clicar no item que eu criei, paredes, e vou clicar aqui, ó, paredes. Eu vou vir aqui e vou decidir dentro desse espectro de cor a cor que eu desejo para parede. Aqui do lado de cima a gente tem as cores pares e as cores ímpares. E a gente tem as 256 cores e as suas derivações da placa de vídeo. Tem algumas empresas que decidem a cor do layer, da parede, da janela, e tem empresas que deixam a cargo do desenhista ou do projetista escolher. Então eu vou decidir que a cor da nossa parede será cor 2, index color 2, então não existe parede amarela, não existe parede cor verde, não existe parede cor azul. Existe o index color, ou a cor de identificação dela no AutoCAD. Eu vou clicar aqui, ó, vocês vão perceber que ela vai ficar com a cor amarela e tem um index color dela aparecendo aqui em cima. Vou dar um OK. Nesse momento, como eu já havia criado alguns desenhos com a linha amarela lá, ó, a cor do layer já ficou amarela. E agora, toda vez que eu criar um desenho com o layer, ele já vai ficar na estrutura da cor amarela, tá bem? Eu vou vir aqui e vou mudar o tipo de linha. Professor, eu quero trabalhar com linha contínua ou posso trabalhar com outros tipos de linha da arquitetura. Então, aqui em Line Type, ó, dentro da seleção que eu fiz, eu cliquei em cima do layer, vou vir aqui em Continuous. Lá. Ele vai abrir uma caixinha dizendo que você só tem uma linha carregada. E para o AutoCAD ele só vai vir com esse tipo de linha carregada, Continuous. Eu vou importar da biblioteca do CAD outros tipos de linha. Vou clicar aqui em Load e ele vai abrir uma biblioteca de linhas do CAD. Vou expandir essa tela para vocês verem que tem diversos tipos de linha. Eu costumo dizer para os alunos que esse tipo que leva a CAD na frente é a norma ANSI, tá bem? Que tem o sistema de polegadas. Para a gente vai considerar do batching para baixo, tá bem? Eu vou colocar aqui, ó, uma linha tracejada, tá bem? O que a gente chama de linha Hayden, tá legal? Hayden. Ok. Ele importou para a biblioteca do CAD, para esse arquivo chamado Drawing 3, e eu vou selecionar. Eu vou dar um OK. Ó. Nesse momento, a minha linha já começou a aparecer como um tipo Hayden, e aqui dentro a gente já consegue perceber que ela é do tipo Hayden, tá bem? Se eu começar a criar linhas aqui, ó, olha lá, ele já começa
a marcar a linha como um tipo Heine. Só que vocês notaram que o espaçamento da linha está muito comprido. E agora vai a última configuração dessa camada de layer da gente. Muito importante essa configuração e é um detalhe que em poucos lugares a gente vê. Aqui na guia Format, ó, você pode mudar o padrão da linha. Para o AutoCAD, isso vem 1 para 1. Então, a gente vai mudar esse padrão para o gosto que você, como desenhista ou projetista, quer. A gente vai encurtar esse espaçamento. Então, aqui na guia Format, ó, a gente tem um item chamado Line Type, que são as mesmas configurações do layer. Mas nota uma coisa, ó, dentro de Line Type, haverá um botão chamado Show Details, para a gente abrir os detalhes dessas linhas. As linhas que foram carregadas, Show Details. Tem um item chamado Global Scale, que é o fator de escala, não é a escala do desenho, é a escala da linha, para a gente modificar esse espaçamento de linha. Então, eu vou colocar aqui, ó, ponto 1, só para a gente fazer um experimento. Eu estou transferindo o desenho que está em metros para centímetros agora. Ó. Vocês notaram que encurtou o espaçamento da linha. Professor, eu quero encurtar o espaçamento da linha mais ainda. Format, Line Type, e vou encurtar passando para milímetros, 0.01. Encurtei a linha. Vou só criar um outro layer de forma mais rápida e fazer um outro tipo de import de linha. New Layer. Vou criar porta. Apertei Enter. Se eu quiser alterar, tecla F2 também. Porta 90 centímetros. E vou trocar a cor. Vou trocar a cor para ciano aqui. O index color dele é 4, né? Vou deixar ele como layer corrente, tá bem? Ó, layer corrente. Troquei ele para layer corrente e vou fazer um desenho. Fiz o desenho, vocês notaram que ele ficou com as mesmas preferências da linha de cima. Só que agora eu não quero mais linha hidden, eu quero linha dash dot ou linha traço ponto. Vou clicar aqui, ó, e eu vou importar a linha dash dot, que é a linha traço ponto, para o nosso CAD. Load, olha lá, ó, linha dash dot, linha traço ponto. Cliquei aqui, dei um OK, ele foi parar para dentro do nosso arquivo. Vou selecionar, vou dar um OK, e vocês notaram que aqui mudou, e aqui houve também a mudança do nosso tipo de linha chamado dash dot traço ponto. Então, nesse momento, a gente acabou de configurar os nossos layers, espero que vocês tenham entendido. Façam os exercícios que estão disponíveis na nossa aula, e até a próxima, galera.